Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteja nos protegendo, nos abençoando e guardando, livrando de todo o mal. Nós estivemos falando no vídeo passado sobre a praga do Egito, que era o rio Nilo que se transformou em sangue, né? E ali o que aconteceu que do rio ia para as casas, né? E dentro de casa também não tinha água para beber, não tinha água para cozinhar, nem água para se banhar. Foram momentos muito difíceis para os egípcios. Mas havia o culpado, havia aquele que teria a culpa por esse motivo, por desobediência a Deus. E hoje nós vamos ver, no capítulo 8, a terceira praga. Não, a segunda praga. Então vamos ver a segunda praga, que é a praga das rãs. A primeira é do rio Nilo, né? A segunda é das rãs. E a terceira é dos piolho, né? Dos piolho. Deixa eu dar uma conferidazinha aqui na Bíblia. Bom, acho que eu estou certa mesmo. A primeira foi a primeira praga da água, tornando sangue. O Senhor disse a eles que a água ia tornar sangue. A segunda, as rãs, né, que é o de hoje. A segunda é a rãs. E nós vimos, né, no estudo que o rio Nilo era um rio para eles sagrado, né? Era um rio sagrado. E as rãs, para eles, né, para o povo do Egito, era símbolo de fecundidade, de ser fecundos. Era símbolo dessa praga. As rãs, né? Quer dizer, no momento. Porque ali Deus colocou ali tudo muito de acordo, muito assim, preparado. Primeiro ele usou o rio Nilo, porque eles adoravam o rio Nilo, era sagrado. As rãs era sagrada. Então tudo aquilo que eles buscavam a ser sagrado, Deus usava. Deus usava. E disse o Senhor a Moisés: vai ao faraó, dize-lhe assim. E diz o Senhor: deixa ir meu povo para que me sirva. E sempre o faraó recusava, não deixava o povo partir. Ali ele recusava, né? E castigava muito, né? Eles. E de repente, né? Apareceu do rio ali produzindo abundantes rãs. Ia surgindo rãs de tudo quanto é lado, mas numeramente, em quantidade abundante. E essas rãs, né, ela entrava nas casas, ela entrava na cozinha, ela entrava no banheiro, ela entrava nas camas, e eles se protegendo. E ele não conseguia proteger nem sua família das rãs, o faraó. Nem da família dele conseguia proteger. E ali viram muitas rãs, muitas rãs. E diz que o povo, os oficiais, né, também não tinha condições de se proteger das rãs.
E disse mais Deus a Moisés e a Arão: estende a mão com seu bordão sobre o rio, sobre os canais, sobre os lagos, sobre toda a terra do Egito. Assim Arão fez. Arão obedeceu. Arão estava ali para obedecer o que Moisés falava, porque Deus falava para Moisés que Moisés, ele falava que tinha boca pesada, língua pesada. Não sabemos em que sentido, né, era essa boca pesada, essa língua pesada, se ele era gago ou falava muito lento ou não tinha uma autoridade para falar. E chamou ali o faraó a Moisés e a Arão, e lhe disse, o faraó chamou eles e disse, eu rogo-te a ti, vá a teu senhor e tire as rãs de mim. Olha só, tire as rãs de mim e do meu povo. Olha como é que ele estava desesperado, a chegar a ponto de chegar a Moisés e falar, Moisés, vai até Deus, Moisés, pede ele para tirar essas rãs, né? E ele falando isso, ele falou para Moisés que ele deixaria ir para oferecer sacrifícios. Quer dizer, ele pediu que ele tirasse as rãs, que ele deixaria o povo ir fazer sacrifício. E falou Moisés ao faraó, Moisés, né, desconfiado, né, falou assim, diga-me, quando posso rogar para ti? E se é mesmo verdade, se é mesmo uma realidade. E ele respondeu, amanhã, seja como sua palavra, que saiba que ninguém há como o Senhor vosso Deus. Olha só, o faraó falando. E o Senhor fez com que falara a Moisés. Morreram todas as rãs das casas do palácio, morreu montões de rãs. E o faraó ali ficou aliviado, né? Porque as rãs foram embora, morreram. Mas o coração dele continuou endurecido. Nós vemos que desde o início tudo foi revelado ao faraó. Olha, faraó, vai acontecer isso se eu não deixar meu povo ir. Olha, faraó, vai acontecer isso se eu não deixar o povo ir. Então o coração dele ficava endurecido, cada vez mais endurecido, e não libertou o povo novamente. As rãs eram veneradas, né, no Egito, era associada à fertilidade, né? E o Senhor é o verdadeiro doador da fertilidade. Em Êxodo 1:7, fala que, mas os filhos de Israel foram fecundos e multiplicaram grandemente, fortaleceram de maneira que a terra se encheu. Deus falou para eles serem fecundos, né? Para que enchesse a terra. Para que enchesse a terra. E fortalecesse. Ele estava relembrando ali as bênçãos e as instruções de Deus. Essa praga ela foi uma praga que
era para dar um impacto ao povo, para ver se o povo, né, deixasse de adorar a outros deuses, né, e adorasse ao Deus dos hebreus. Mas nós sabemos que também houve muitos egípcios que tinham famílias hebreias e que foram para lá ficar com eles. Saíram do Egito. E o faraó, ele continuava incapaz em tudo, de se proteger, de proteger suas propriedades, de proteger o seu povo, o coração endurecido, e ele se recusava a deixar o povo ir. Deixa meu povo ir, ele não deixava ir. Né? As pragas, elas foram controladas, as pragas, elas foram controladas com a relação e a oração de Moisés. Moisés orou e pediu a Deus que cessasse as pragas. Porque imagine só um povo desesperado. Nós vimos que há pouco tempo aí houve numa cidade aí gafanhotos, né? Foram muito gafanhoto que caiu. Então, ele avisou sobre o começo e o fim e a extensão e a exclusão da região dos israelitas e a intensidade, né, o tempo que duraria. Ele revelou tudo isso ao faraó. E os servos do faraó reconheceram e confessaram que o Senhor tinha agido, que era o Senhor que tinha agido. Que tudo aquilo ali não estava acontecendo simplesmente que era Moisés. Moisés estava sendo ali um profeta na mão de Deus, sendo usado para mostrar ao faraó que quem comandava não era ele que comandava, mas Deus comandava tudo. E Deus iria direcionar tudo. Os encantadores, né, reconheceu como os mágicos, os feiticeiros, eles ficaram desacreditados. Até mesmo o faraó não acreditava mais neles. E eles eram, assim, o conselheiro do faraó. Olha só, ele era o conselheiro do faraó. E mais uma vez a evidência de Deus diante de um povo que não tinha, né, temor a Deus. Às vezes até debochavam, né, de Deus. Eles não tinham temor a Deus. Eles não buscavam a Deus. Ele tinha os seus ídolos e oferecia oferendas aos ídolos. E ali passava dias, horas, noite ali, fazendo oferenda aos ídolos. E os ídolos nada faziam. E até os feiticeiros ficaram revoltados também com isso, porque, né, como eles não conseguiam também, eles não conseguiam também fazer nada, então eles ficavam também revoltados. E teve um momento que eles falaram, realmente, é o Deus dos hebreus. Você imagina só, em uma cozinha cheia de rã. Eles iam preparar, né, a comida e ali estava cheia de rã. E eles não matavam porque, né, eles tinham a rã dentro da cultura deles, né, como considerada como ela era da fertilidade.
considerada, né, da fertilidade. E assim como muitos outros animais, principalmente houve animais que Deus mandou que os hebreus partissem dali há 3 dias para ficar bem distante, para que eles sacrificassem, né, os animais, que seria uma ovelha, que seria um boi. E eles adoravam esses animais, eles não matavam esses animais, né? Porque eram símbolos para eles. Para eles aquilo ali era valioso. Mas para os hebreus, quando Deus mandou sacrificar, eles iam e sacrificavam, né? Porque eles tinham só um Deus. É o Deus poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que esteve aqui na terra por 3 anos ensinando o seu povo, deixou o seu povo sabendo de tudo, né? E depois veio a morrer na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas faltas cometidas, e nós às vezes não reconhecemos isso. Ele nos perdoa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ele morreu na cruz por nossos pecados e para nos salvar. Mas o povo, né? O povo do Egito era povo incrédulo. Eles pensavam em coisas da terra. Eles não conheciam o reino dos céus. E nós vimos ali no passado a mãe de Moisés, o pai, Miriam, o Arão, cultuando as madrugadas, buscando a Deus às madrugadas, né, ensinando ao povo quem era Deus. Quem era Deus da nossa vida, quem era Deus da terra, quem comandava todas as coisas. E eles deixaram esse legado até hoje para nós. Quanto tempo tem isso? Quanto tempo passou? E você já leu a Bíblia para conhecer quem era esse Deus maravilhoso? Nós precisamos conhecer esse Deus mais de perto, ter um acesso a Ele, assim, de pai para filho. Eu uso a questão de, quando há alguma coisa acontecendo, eu falo assim, eu vou contar para o meu pai, porque o meu Pai Celeste nunca me abandonou. Nossos pais aqui da terra podem nos abandonar, pode nos deixar fazer o que quiser, mas esse Pai Celeste, Ele não nos deixa. Quando você pensar que você está sozinho, procure a sabedoria, o entendimento da palavra, que Ele está te carregando no colo. Ele está cuidando de você. Mas para isso você precisa deixar Ele habitar em você, fazer morada em seu coração, para que haja uma harmonia entre nós, eu e Deus, que haja um encontro e que possamos estar testemunhando disso às outras pessoas, porque está breve, Jesus está breve para voltar. E Ele virá buscar os seus. E existe ali o trigo e o joio. O trigo, quando você esfrega na mão, ele sai os carocinhos direitinho. O joio, quando você esfrega, só fica aquela palha. Não tem a sementinha, aquele carocinho, aquela sementinha, não tem. Né? Então nós precisamos ser, neste mundo, né, o trigo,
o trigo, para que nasça outros trigos, porque o joio não dá semente. E não pode ser cortada, lançada no fogo, porque elas são muito parecidas. Há pouca diferença, né? E não pode ser tirada, se não pode tirar o bom junto, né, do ruim. Mas tá bom, vamos ficar por aqui por hoje e vamos deixar para a próxima. A gente vai dar uma olhada na praga, né, do piolho. Nós vamos ver o piolho, que é a terceira praga, que é o piolho. Vai ser pouca coisa que fala do piolho. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque se é pouquinho, dá até pra gente comentar um pouco sobre o piolho, né? O piolho, vamos ver o terceiro piolho. É da mesma forma, olha só, diz o Senhor a Moisés para dizer para Arão: estenda o seu bordão, fere o pó da terra, para que se torne em piolhos. Olha só, se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Houve muitos piolhos. Todo o pó da terra tornou-se em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos foram ao faraó, e o faraó, irado, pois ele não resolvia o assunto, os magos, porém, disse: isto é de Deus. Porém, o coração continuava endurecido. O faraó rejeitou o aviso de Deus, rejeitou o aviso dos conselheiros dele, né? Para que tem conselheiro, então? Para que a gente vai ter um conselheiro? Na vida da gente, a gente às vezes precisa tomar decisões, e duas cabeças é bem melhor para tomar uma decisão, né? São dois pensamentos, né? E tomar decisões junto com outras pessoas é bem melhor. Mas o faraó, no momento, não queria nada disso, nada de conselheiro, não queria nada, não queria ouvir ninguém. Ele só queria o entendimento dele, queria a força dele, né? E os piolhos, né? Pegou todos, piolho pegou todas as pessoas. Você imagina quando o filho da gente está no colégio, né? E você percebe que ele está com piolho. O que você faz? Você vai tratar, você vai cuidar, você vai tirar. Mas são assim 3, 4. Você imagina a quantidade, né? A quantidade de piolho que não teria enviado Deus a este povo, né? Fala assim: diz o Senhor a Moisés, diz a Arão: estende o bordão e fere a terra com todos os piolhos, em toda a terra do Egito. E fizeram assim, estenderam o bordão e feriu a terra com todos os piolhos. E fizeram os magos, né? Tentaram fazer, porém não o puderam. Havia piolho nos homens e nos gados. Quer dizer, os magos tentaram, né, ocultar a ciência, porque eles não conseguiam fazer nada. Porque o piolho não só haveria nas pessoas, também como nos gados.
Então disseram os magos a Faraó: isto é de Deus, é o dedo de Deus. Porém o coração do Faraó endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Porque todas as vezes que acontecia uma praga, Moisés e Arão ia lá, falava com eles: olha, vai acontecer, se você não deixar o meu povo ir, vai acontecer isso. Eles não acreditavam que ia acontecer isso. Então, primeiro veio o Nilo, eles adoravam o Nilo, né? A segunda veio as rãs, o terceiro o piolho, depois vai vir as moscas. Vamos ver as moscas, né? O que vai acontecer com as mosca, com esse enxame de mosca. Dessa vez agora das moscas, né? Um sinal que o Senhor ele era soberano até sobre todo o Egito e ele fez uma distinção entre as pessoas. As moscas não afligiram o seu povo. As moscas só afligiu o povo do Egito. Eles se tapavam, se cobriam, mas nada adiantava. E na cozinha, na hora da alimentação, para fazer a alimentação, como os servos sofriam com aquilo ali. Vamos deixar para a próxima vez a gente terminar esse estudo. Fica com Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Fique em paz. Leia a Bíblia. Busque mais a Deus. Conheça Ele de todo o teu coração. E até a próxima.